Queridos irmãos, muito boa noite, na preciosa paz do Senhor Jesus Cristo. Quero convidá-los para uma breve meditação em 2 Crônicas, capítulo 7. Vai falar sobre o grande sacrifício que Salomão ofereceu a Deus. Nós sabemos que no Velho Testamento era oferecido animais em sacrifícios. Capítulo 7 diz: Acabando Salomão de orar, desceu o fogo do céu e consumiu o holocausto e o sacrifício, e a glória do Senhor encheu a casa. E os sacerdotes não podiam entrar na casa do Senhor, porque a glória do Senhor tinha enchido a casa do Senhor. E todos os filhos de Israel, vendo descer fogo do céu e a glória do Senhor sobre a casa, se curvaram com o seu rosto em terra. E sobre o pavimento adoraram e louvaram ao Senhor, porque é bom, porque a sua benignidade é para sempre. E o rei e todo o povo obedeciam, ofereciam sacrifícios ao Senhor. Nós vemos aqui que Salomão, como o rei de Israel, nesse tempo, ele convocou todo Israel. E vemos aqui, nesta grande reunião, que o povo, unido ao seu rei, ao parlamento, aos sacerdotes, juntos estavam na mesma fé, na mesma confiança, e o seu rei ofereceu o maior sacrifício da história. Olha aqui o que o rei ofereceu. O rei Salomão ofereceu o sacrifício de bois, 22.000, e de ovelhas, 120.000. O rei e todo o povo consagraram a casa de Deus. Deus estava vendo aquilo que acontecia em Israel. Vejamos o que Deus se dispõe a fazer. Deus estava se agradando daquele grande sacrifício. Deus se agradou do ajuntamento do povo de Israel. E Deus aqui, ele se põe à disposição. Ele não está chamando atenção nesta palavra. Deus simplesmente se põe à disposição porque ele estava alegre com o grande sacrifício, com a voluntariedade do povo judeu. Olha o que diz aqui, 2 de Crônicas 7:13. Se eu cerrar os céus e não houver chuva, se eu ordenar os gafanhotos para que consuma a terra, ou se enviar peste sobre o meu povo, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, eu os ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Note uma coisa. Deus não estava aqui desagradado do povo, não. Deus estava feliz. E ele se colocou à disposição do povo. Por quê? Porque ele viu o rei Salomão oferecendo a Deus um grande sacrifício. E Salomão então acabou de orar, desceu o fogo do céu. Deus aprovou a oração do rei, aprovou a união dele e o seu povo e aprovou o sacrifício que Salomão tinha oferecido a Deus. E Deus então se dispõe para todo o povo, dizendo: se eu cerrar os céus para que não haja chuva, se eu ordenar os gafanhotos, não que ele vá fazer isso, mas ele disse: se eu cerrar os céus para que não chova, se eu resolver ordenar os gafanhotos para que consuma o fruto da terra, se eu enviar peste, não significa que Deus iria fazer isso. E Deus então diz aqui: mas se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, eu os ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados
e sararei a sua terra. Vamos ver uma sequência que Deus estava dizendo que o povo voluntariamente poderiam e iriam fazer. Note, se chama pelo meu nome. Primeiro, se humilhar. Segundo, orar. Terceiro, buscar a minha face. Quarto, e se converter dos seus maus caminhos. Quinto, se o meu povo fizer essas 5 coisas de coração, eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Porque o povo judeus, eles viviam daquilo que eles plantavam. E tinha uma ordem de Deus lá, que as 12 tribos iriam abençoar a tribo de Levi. As 12 tribos iriam trazer os donativos uma vez por ano, que era a 10ª parte das colheitas que se faziam nas terras de Israel. E não era todos que dizimavam, não, era só quem tinha posses, que levava os dízimos uma vez por ano, no dia da festa de primícias, e depositavam as suas ofertas, os seus dízimos, aos pés do sumo sacerdote. E a ordem de Deus era que os sacerdotes deveriam repartir os donativos com todas as famílias levíticas e com as suas próprias famílias. Vemos aqui que Deus então se dispõe a abençoar o povo judeu. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. E ele diz, agora estarão abertos meus olhos e atentos meus ouvidos às orações deste lugar. Esta palavra foi exclusivamente para o povo judeu. Era o tratamento de Deus para com o povo judeu, porque antigamente no Velho Testamento não era cultuado Deus como nós cultuamos hoje. No Velho Testamento, as famílias levavam um cordeiro, um garrote, para ser oferecido uma vez por ano. As famílias mais pobres levavam uns pombos para ser oferecidos. E os sacerdotes faziam o trabalho de imolar aqueles cordeiros, aqueles animais, e esparziam o sangue. Eles ofereciam um sacrifício a Deus, era uma tipologia da morte do Senhor Jesus Cristo. Hoje, não precisamos oferecer animais, não precisamos oferecer pombos, porque o Senhor Jesus se ofereceu na cruz. Foi o mais puro e perfeito sacrifício. Foi o ato da cruz do Calvário. Nós, como igreja de Cristo hoje, não temos um templo aonde devemos ir buscar a Deus. A Bíblia nos diz que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Hoje é diferente. Aqueles que adoram a Deus devem adorar em espírito e em verdade, na sua própria vida. Somos nós um ser tricotômico. O nosso corpo é o templo do Espírito Santo. O nosso espírito deve comunicar com o Espírito de Deus que somos filhos de Deus. E Deus aceita o culto somente dos seus filhos. E quem são hoje os filhos de Deus? São seres humanos que um dia, ouvindo a pregação do Evangelho,
aceitaram a Jesus Cristo como único e suficiente Salvador de suas vidas e se batizaram em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eles hoje fazem parte da família do Senhor Jesus Cristo. Uma certa ocasião, o Senhor estava em determinado lugar. Alguém chegou para ele e disse: Senhor, tua mãe, teus irmãos estão ali fora e quer falar com o Senhor. E ele logo disse: quem são minha mãe e meus irmãos? Minha mãe e meus irmãos são todos aqueles que fazem a vontade de meu Pai que está nos céus. Logo assim vemos que todos aqueles que um dia aceitaram ao Senhor Jesus Cristo foram perdoados, logo justificados, foram abençoados para toda a eternidade por causa desse ato de fé. Porque a Bíblia diz que Jesus Cristo é o autor e consumador da nossa fé. E se hoje cremos nele, foi um trabalhar glorioso e poderoso do Espírito Santo. Porque a Bíblia diz que o Espírito Santo veio para convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Se hoje eu e você servimos a Deus, foi porque um dia o Espírito Santo nos fez crer na pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo. E quando levantamos a mão como um sinal de aceitação, naquele momento a Bíblia diz que o nosso nome foi escrito no céu, no livro da vida. E a Bíblia também nos afirma que daquele momento em diante, passemos das trevas para a luz. A Bíblia nos afirma que daquele momento em diante, o nosso nome sendo escrito no céu, no livro da vida, passamos a ser herdeiro de Deus e co-herdeiro com Cristo. Estamos hoje no tempo do Novo Testamento, mas a partilha de bens ainda não chegou, mas está para chegar. E quando que será a partilha de bens? Logo após o arrebatamento da igreja. Os que serão arrebatados não serão aqueles do Velho Testamento. Para eles foi pregado o evangelho do reino, o reino messiânico na terra. Para judeus é a terra, para a igreja é o céu. O Senhor Jesus Cristo veio tratar para com os judeus, mas ele não foi muito bem-vindo. Ele foi perseguido. Chamaram ele de comelão, de beberrão. E quem foi que chamou ele desta forma? Foi os próprios judeus. Porque a Bíblia diz no livro de João, capítulo 1, verso 10 e 11. Ele veio para o que era seu, mas os seus não receberam. Mas todos quantos o receberam, Deus deu-lhes o direito de serem chamados filhos de Deus. Hoje, os filhos de Deus estão sobre todo o mundo, em todas as nações. O Espírito Santo trabalhou da mesma forma para convencer seres humanos do pecado, da justiça e do juízo. A igreja do Senhor Jesus hoje, a família do Senhor Jesus hoje, cresceu. Honras e glórias ao Senhor Jesus por isso. Mas o dia da partilha de bens ainda não chegou. E quando vai acontecer isso? Logo após o arrebatamento. A igreja entrará no tribunal de Cristo. Não vai haver julgamento para a igreja. Porque a Bíblia diz que, em Romanos capítulo 8, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Por quê? Porque a lei do Espírito de vida em Cristo nos livrou da lei do pecado e da morte. Não há condenação para a igreja fiel do Senhor Jesus Cristo. Logo vemos que ela será arrebatada
e passará pelos galardões, pelo bema, o lugar da premiação. E logo ela vai se assentar numa grande e infinita mesa para o grande banquete, para a ceia do Senhor. Haverá, então, o casamento da noiva para com o noivo. Esse casamento não é para o povo do Velho Testamento, mas é para a igreja do Senhor Jesus Cristo. É lamentável ver hoje muitos pastores e ensinadores trazendo o Velho Testamento como um ponto doutrinário para a igreja. Nesse tempo em que o Senhor Deus, o eterno Deus, disse ali para o povo judeu: se eu resolver cerrar os céus para que não haja chuva, se eu ordenar os gafanhotos para que consuma a vossa plantação, se eu resolver ordenar peste entre vocês, eu me disponho a socorrê-lo, porque eu me agradei do sacrifício hoje e eu estou aprovando o meu conserto para com o povo judeu. E Deus então se dispõe a abençoar, a protegê-los, a livrá-los e a prosperá-los, o povo judeu, quando ele diz: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, eu lhes ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados. Deus tem o maior prazer em perdoar os pecados. E ele está disposto a perdoar os pecados daqueles que pecam, daqueles que vacilam. Não existe um ser humano sequer perfeito. Todos vacilam, todos pecam. O apóstolo Paulo chegou a afirmar: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Mas o trabalho do Espírito Santo no Novo Testamento sempre foi convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. É fazer aquilo que a lei não conseguiu fazer. O Espírito Santo está fazendo com maestria. Hoje estamos em um tempo difícil, mas em um tempo onde tem um povo abençoado, protegido, guardado, debaixo do poder de Deus. Porque a Bíblia é clara quando diz que a igreja, ela está guardada na virtude de Deus. E a virtude de Deus é o precioso Espírito Santo. O Espírito Santo não está no mundo. Ele está morando, habitando dentro do corpo de Cristo, que é a igreja. E quando estou dizendo igreja, não estou dizendo nome de nenhum ministério. A igreja do Senhor Jesus são seres humanos que um dia tiveram um encontro verdadeiro com o Senhor Jesus Cristo. E estão se esforçando para se manter de pé em meio a uma geração mau e perversa. Não tem sido fácil, mas aqueles que têm aceitado ao Senhor Jesus Cristo de coração têm livramento para eles, tem socorro de Deus para eles, porque o Senhor Jesus não abandona os seus. O Senhor Jesus Cristo chegou a dizer: eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação do século. E a sua palavra é poderosa e eficaz. Ele está com o seu povo na terra.
Quando estou dizendo o seu povo, agora não estou dizendo sobre o povo judeu, eu estou dizendo sobre a igreja do Senhor Jesus Cristo. O tratamento de Deus, o tratamento do Senhor Jesus sobre o povo judeu encerrou-se há 2000 anos atrás. Mas o Senhor Jesus não se esqueceu deles, porque eles são o povo da promessa. Toda a promessa que Deus disse para Abraão, para Isaque e Jacó, Deus irá cumprir. Mas o tempo deles foi encerrado há 2000 anos atrás, abrindo então um precedente para o povo gentil. E esse precedente foi a morte do Senhor Jesus há 2000 anos atrás. Encerrou-se ali o tratamento de Deus para com o povo judeu e abriu então o tratamento de Deus através de Cristo para com o povo gentil. Hoje, a igreja do Senhor Jesus está sobre toda a face da terra. O judeu que aceita a Jesus Cristo, ele passa a ser igreja. Eles não gostam de ser chamados de cristãos, mas são judeus messiânicos. E no arrebatamento da igreja, muitos judeus irão junto com a amada igreja do Senhor Jesus. Mas o tratamento profético do Velho Testamento para com o povo judeu, na realidade ainda vai estar se cumprindo no futuro. O arrebatamento vai acontecer. 7 anos depois, o Senhor Jesus Cristo voltará com a igreja. E ele então virá para socorrer o povo judeu, não todo, uma minoria, que estarão enclausurados no deserto. O Senhor Jesus Cristo vai descer no meio deles para liberar perdão para eles. Isso tudo é profético. Eu quero encerrar para o vídeo não ficar muito longo. Meu querido irmão, minha querida irmã, você que aceitou a Jesus, continue firme, de pé, sóbrio e vigilante. O Senhor Jesus Cristo já advertiu sobre as lutas da igreja. Ele disse: no mundo tereis aflições, sendo de bom ânimo, eu venci o mundo. Ele disse mais: não se turbe o vosso coração, credes em Deus. Credes também em mim, porque na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu esteja, estejai vós também. Mesmo vocês sabem para onde eu vou e já conhecem o caminho. Um dos seus discípulos disse, Tomé disse, Senhor, a gente não sabe o caminho. E Jesus Cristo respondeu dizendo, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então vejamos, Salomão ofereceu no Velho Testamento o maior sacrifício. E qual é hoje o maior sacrifício que podemos oferecer a Deus? É manter o nosso corpo, a nossa alma e o nosso espírito íntegro e irrepreensível diante do Senhor nosso Deus. Esse é o maior sacrifício hoje. E para fazer isso, não tem um lugar. É claro que hoje tem muitas igrejas, muitos templos, mas não é lá o nosso sacrifício. É na vida cotidiana. É na vida cotidiana. E não é muito fácil ser crente verdadeiro no tempo em que estamos, porque estamos assim de falsos profetas no YouTube. Mas também somos capacitados por Deus para vencer. Então vejamos,
O povo de Deus já foi advertido sobre os falsos profetas. Pedro disse: irmãos, houve entre vós falsos profetas, como também haverá homens que introduzirão encobertamente heresia e heresia de perdição. Olha o que estamos assistindo agora. Homens que outrora respeitadíssimos, fazendo aliança com um menino de 15 anos que já enganou muita gente e estão fazendo a agenda dele novamente. Não se espante, meu irmão, não se espante, minha irmã. Tudo isso é cumprimento das Escrituras. Quanto mais os dias passam, mais os falsos profetas estão dominando. Olha o que o apóstolo Paulo disse aos crentes humildes. Ele disse: todo aquele que quer viver piamente o evangelho de Cristo padecerão perseguição. Sabemos que a igreja do Senhor sempre foi perseguida e será perseguida. Mas hoje é uma perseguição velada, quase que se não nota. A igreja fiel do Senhor Jesus não passará pela grande tribulação. Será livre antes, porque ela é a noiva fiel do noivo fiel, o Senhor Jesus Cristo. Que a graça e a paz seja abundante sobre as suas vidas. Deus os abençoe. Se você gostar, compartilhe as mensagens pregadas no canal A Voz do Atalaia.